onde nós vamos falar sobre o que é ter um encontro genuíno com Deus. O que faz quando você tem um encontro genuíno com Jesus? O que acontece? Vamos ver? Vamos descobrir juntos? Gostaria de pedir para você abrir lá em Atos 22, no versículo 6. Atos 22, no versículo 6. Eu vou estar compartilhando sobre a vida de um grande homem, um apóstolo de Deus, apóstolo Paulo. E a gente vai conhecer a vida dele. Ele teve um encontro extraordinário com Jesus. Se não fosse esse encontro, talvez nós nem saberíamos o nome dele. Mas com isso, com esse acontecimento, com esse encontro genuíno, ele acabou escrevendo várias coisas aqui na Bíblia. Você sabia? Ele é um homem muito importante para a nossa geração. E nós precisamos aprender muito com ele. Então, lá em Atos 22, 6, ele conta o que aconteceu. Porque lá em Atos 9, 3, ele teve um encontro com Jesus. E ele não imaginava conhecer esse Jesus dessa forma. E aí, então, depois ele ter se convertido, conhecido, ter essa experiência, ele volta e começa a contar para as pessoas o que aconteceu. E aqui é um momento que ele conta, tá? Para os irmãos, para os crentes mesmo, tá? Para você entender, para os homens que conheciam Jesus e caminharam com ele, os discípulos de Jesus. E aí Paulo conta lá no 22, 6 e diz assim: e Paulo continuou. Ele conta como é que aconteceu. Eu estava viajando, já perto de Damasco, e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim. E caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Então eu perguntei: quem é, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue, respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz que vem falar comigo. Eu perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu: levanta-se e entra na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Aquela luz brilhante tinha me deixado cego. Por isso, os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias, e ele era E ele era religioso, obediência à nossa lei. E todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Era um homem de respeito, né? Esse homem veio me procurar, chegou perto de mim e disse: irmão Saulo, veja de novo. No mesmo instante comecei a ver de novo e olhei para ele. Então ele disse: Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o seu bom servo e para o servir e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. Só até aqui. Então aqui ele conta a história dele. Irmãos, cada um tem a sua história, né? O Caio já tem uma grande história para contar, né? O Caio já é tão pequenininho, mas tem muita história para contar. E o que ele estava falando aqui? Ele estava falando depois que ele teve um encontro com Jesus. Na verdade, o nome dele era Saulo. E Saulo, para quem não conhece a história, Saulo, ele se converteu para um grande propósito. E ali, Ananias confirma para ele. Ele se tornou um grande exemplo para nós, como igreja, como homens e mulheres de Deus, de renúncia. Ele era um homem que renunciava. Ele era um homem que era apaixonado por Jesus. Ele era um homem que não media esforços, né? Então, Paulo,
antes de se converter, quem era esse homem? Eu vou dizer para ti que ele não era um homem ele era um homem. Deixa eu contar para você quem era Paulo. Aqui no 22:3 ele diz assim, ó: eu sou judeu. E ele estava contando: nascido de Tarso, na região de Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém, como um aluno de Gamaliel, o nosso antepassado. Eu fui muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Mas ele perseguia e condenava à morte alguns homens e mulheres e lançava nas cadeias. Esse Saulo, antes de ter esse encontro com Jesus, ele era um homem que ele achava que ele era bom. Ele achava, e afinal a Bíblia diz isso, que ele era um homem irrepreensível diante da lei que ele defendia. Ele era um hebreu. Olha isso, irmão. Ele era da linhagem, ele era hebreu. Mas ele aprendeu a lei segundo os fariseus. Ele era segundo a lei dos fariseus. Então, o que era essa lei dos fariseus? Ele seguia rigorosamente todas as palavras que a Torá dizia. E para ele, os crentes, os judeus, ou aqueles homens que conheceram Jesus e prosseguiram com uma outra fé, porque Jesus veio trazendo a graça, amém? E aí, então, ele não aceitava aquilo que estava acontecendo. E aí ele começou a perseguir os judeus, os homens que começaram a caminhar com Jesus, né? E depois Jesus foi crucificado, então ele não acreditava nisso. Então, olha só quem era. Ele era um homem segundo, né, a lei dos fariseus. Ele defendia, ele acreditava, ele era muito zeloso com as coisas da Torá, da religião dele. Um homem irrepreensível que seguia corretamente. Ele era o melhor aluno de Gamaliel. Um homem que ensinava na sinagoga. Um homem que era referência. E provavelmente ele seria o próximo mestre, ou o próximo, né, mestre da lei ali. Apesar de tantas qualidades de Paulo, que era Saulo, na verdade, né? Tantas qualidades de Saulo. A gente aprendeu e leu a Bíblia ali. Se você for ver, estudar a história, Saulo, ele era um homem ímpio. Ele não era realmente aquilo tudo que ele achava que era, porque muitos naquela época não conheciam Jesus. Jesus veio trazendo uma nova visão para a nossa vida hoje. Se nós estivéssemos lá naquela geração, nós também seríamos como Paulo, porque nós não tínhamos ouvido falar de Jesus ainda, e ele defendia o que ele tinha aprendido e o que ele achava que era certo, né? Então ele achava que estava agradando a Deus. Deixa eu contar para você, eu quero contar um pouquinho do meu testemunho. Nós somos convertidos, conhecemos Jesus há 22 anos atrás, mais ou menos isso, né? E quando eu comecei a ter um olhar para os crentes, né? Dizendo assim, porque na verdade, irmãos, falando por mim, eu não gostava de crente. Você já viu uma coisa dessa? Eu não gostava, eu achava exagero, eu achava que era demais, que não precisava tudo aquilo. E aí então, quando alguém falava de crente para mim, eu dizia assim: não, isso aí é uma coisa que eu nunca na minha vida eu vou ser. Graças a Deus, né, que Deus mudou isso. Mas eu achava que nunca eu ia ser crente, porque eu não gostava da maneira que eles agiam, né, assim, eu achava que era uma gritaria. Eu tinha minhas críticas, né, contra eles, assim como Saulo tinha, né?
E eu não acreditava muito, confesso para vocês. Eu sim ia na igreja, né? Não era praticante na religião dos meus pais, mas eu não acreditava com tanta intensidade assim. E quando eu passei por um momento difícil de depressão, por um momento de luta na minha casa, no meu casamento, eu já estava sem força, sem esperança. E aí umas pessoas começaram a me convidar, vamos na igreja dos crentes. E eu dizia, não, eu não quero ir para aquela igreja. O que tem lá de diferente? Não tem nada. E mais, irmãos, eu não achava que eu precisava mudar algumas coisas. Eu achava que eu estava certa, que eu estava fazendo tudo bem, tudo certo. Eu achava que eu era uma boa esposa, eu achava que era uma boa filha, eu achava que era uma boa mãe, eu achava que eu era uma boa pessoa, né? Não roubava, não matava. Eu não fazia coisas más. Eu era trabalhadeira, cuidava da minha casa. Então eu não achava que eu estava fazendo coisas erradas ao ponto de que eu precisava mudar. Para quê? Ai, meu Deus. Aí, de repente, umas pessoas começaram a nos convidar para estar na igreja. E aí chegou um ponto que eu já não mais tinha, né, forças, porque daí muitas situações aconteceram na nossa vida e eu precisei sim ir buscar na igreja dos crentes. E quando eu fui, gente, eu lembro assim, eu me emociono, porque eu não queria ir, eu confesso, mas quando eu cheguei na frente da igreja com muita vergonha, porque além de não querer, eu ainda tinha falava mal, né? Então, pensa. Aí quando eu entrei, pisei o pé na escada, assim, ó, eu lembro, assim, como se fosse hoje. Eu senti o amor dele na hora. Eu fui tomada, assim, por um amor grande. E sabe, eu precisava tanto daquilo. E eu disse, nossa, como é bom ficar aqui, mas eu fiquei quietinha, não falava nada. Quando começou a cantar o primeiro hino, eu já comecei a chorar. Eu chorei do começo ao fim, porque eu era um Saulo naquela noite. Eu era um Saulo que estava longe. Eu achava que estava bem, eu achava que estava tudo perfeito, mas na verdade ao redor estava tudo destruído ao meu redor. Aí, depois de um tempo, eu comecei a frequentar, de verdade, e foi. E aí depois de um tempo eu disse assim, tá, mas será que é só isso? É só sentir um arrepio? É só sentir algo assim gostoso? Eu quero mais. Eu comecei a falar com o Senhor. Eu disse, Senhor, se tens realmente algo para minha vida, fala comigo. Eu quero te sentir, sabe, irmãos, porque eu por ser mulher, eu sou emoção também, mas eu sou muito racional. A minha personalidade é muito racional, sabe? Eu preciso muito ver para crer. E eu luto com isso. A minha vida eu luto. Porque a palavra diz que a gente tem que crer para alcançar, né? Então eu luto muito, porque a minha personalidade é essa. Tá aqui? Então tá aqui. Mas não, a gente tem que crer primeiro. Então eu comecei a dizer, Deus, eu quero sentir a tua presença, eu quero te ver. Eu quero ser batizada no Espírito Santo, porque eu não acreditava, irmãos, naquelas coisas que aconteciam na igreja. Aquelas pessoas que eram batizadas no Espírito Santo, que falavam em línguas estranhas, língua dos anjos, o que é isso? E aí eu comecei a ficar mais perto de Deus. Eu disse, Deus, agora eu quero a tua presença, eu quero ser tocada por ti. Eu não quero ouvir falar de Jesus porque o irmão falou, porque a Débora falou, porque a Cris falou para mim de Jesus, porque o Suéder falou. Não, eu quero ouvir falar de ti, por ter comunhão e contato contigo. Eu quero ter uma experiência contigo. E aí, irmãos, eu comecei nessa busca. Não foi de um dia para o outro, não. Levou um tempo e às vezes eu vinha para o culto e eu dizia, é hoje que eu vou, né? Vou tocar o santo dos santos, eu vou receber da parte do Senhor. E chegava aqui e não recebia.
Eu vinha com muita expectativa, sempre muita expectativa. Até hoje eu venho com expectativa. E eu vinha e não acontecia, e eu voltava. E eu com depressão, e eu comecei a buscar também, fui curada da depressão. Eu tinha depressão, eu não conseguia sair do quarto. Eu chegava do trabalho, porque eu precisava muito trabalhar. E quando eu chegava em casa, eu ia direto para o quarto, eu fechava a porta, eu dizia assim, eu não quero ver ninguém. Eu não quero, as pessoas que você mais ama estão na sua casa. E às vezes você não quer estar com ele. Você não quer estar com seu filho. Você não quer estar. Por quê? Porque há uma tristeza, um vazio dentro da gente, que só Jesus pode preencher. E aí eu dizia, eu não quero. E aí o Senhor me levou a buscar Ele para a minha cura também. E eu fui curada da depressão. Eu fui curada, e as pessoas diziam assim para mim, ó, depressão não tem cura. Eu tinha 20 anos, irmãos, então faz uns 20 e poucos anos, né? Eu tinha 20 anos ali na época, e eles diziam assim, ó, não tem cura, você vai tomar esse remédio, a minha mãe toma, faz vários anos, nunca vai conseguir se libertar desse remédio. E eu dizia assim, ó, se tu é um Deus vivo, se tu é um Deus presente, se tu é um Deus dos crentes, tu vai me curar, Senhor. Porque eu não quero servir um Deus que os outros estão falando, eu quero servir um Deus que eu conheço, que eu tenho experiência. Aí eu fui para a luta, irmãos, e eu venci, o Senhor me curou. E sabe como foi? Eu vinha em todas as reuniões, oração que tinha, era oração, eu estava lá, era vigília, eu estava lá, e era culto da libertação, eu estava lá, era culto da bênção, eu estava lá. Eu não queria saber, eu queria, vocês falassem que era o culto das mães, dos filhos, de quem fosse, não importava, eu queria estar lá, porque poderia ser aquele dia, porque eu sabia que eu estava buscando. E sabe onde foi? Foi numa reunião em casa. Eu não esperava. E aí quando eu estava numa reunião, e aí o irmão falou assim, ó, nós vamos orar agora, né? A gente ficou em pé, nós vamos orar agora. E alguém quer oração? A reunião foi lá na minha casa. Nós estávamos, né, há pouco tempo se convertendo, assim. E aí ele pegou e disse assim para mim, eu disse, eu quero oração. Daí ele disse, por que você quer oração? Eu disse, eu preciso de cura, eu preciso curar, meu coração está muito triste, eu estou com depressão. E diagnosticada com psiquiatra e tudo, né? Aí então, o irmão assim, eu creio, você crê? Eu disse, eu creio, eu estou orando e crendo para que isso aconteça logo. Irmãos, quando ele colocou a mão em mim, não era ele. Aquela tristeza saiu, aquela dor, aquela angústia. Quando eu olhei assim, até parecia que as coisas tinham mais cor, porque eu abria a janela, não via cor, o canto dos pássaros me irritava. Era muito triste, é muito triste. Quem tem depressão, eu sei, eu já tive isso, é horrível. Então quando ele orou por mim, eu senti que alguma coisa saiu de mim, assim, uma tristeza saiu e algo aconteceu. E aí eu disse assim, eu não vou mais tomar esse remédio, deu pra mim, chega, eu fui curada. E eu tomei posse, e realmente eu nunca mais precisei tomar nenhum remédio, para a glória do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu fui tocada, eu fui curada, mas eu queria ter uma experiência com o Senhor também. Olha eu, né? Aí eu peguei, nessa intensidade de buscar a Ele, eu disse, Senhor, esse negócio aí de falar em línguas estranhas aí é verdade, Senhor? E sabe que eu vou falar aqui para você se escandalizar mesmo, porque a igreja precisa despertar. E eu trabalhava num lugar, e aí tinha algumas irmãs lá, né, que era crente também. E eu falava com elas, e eu queria, irmã, como que acontece? Sabe? O que você sente, como que é? E elas diziam. E tinha algumas que falavam assim, ó, deixa de ser boa, menina. Só imita o que a outra está fazendo. Eu fiz isso, meu Deus. Eu não quero ser crente de papel. Eu não quero ser crente de plástico.
que imita, artificial. Eu não quero. Eu quero ser de verdade. Eu quero ter essa experiência de verdade. Eu disse não. Eu disse chega de ficar perguntando para os outros. Bem feito. Quem foi perguntar? Eu não quero mais perguntar para ninguém. Eu quero saber de ti. E aí depois de alguns dias ali, teve um retiro. Gente, porque eu amo retiro. Por isso eu amo retiro. E num retiro desses, quando o pastor chamou para a gente ir lá na frente, eu estava lá, né? Já, né? Lá na frente. E aí o pastor colocou a mão em mim, assim, na hora eu já recebi uma experiência, irmãos, tão poderosa que até hoje eu não consigo falar sem chorar. Quando ele colocou a mão sobre mim, eu já comecei a falar em línguas, só porque eu caí e eu não vi nada, eu apaguei, eu não estava vendo mais nada ali. Aquele lugar eu não via mais, e o Senhor me levou para um lugar onde Ele estava. E eu vi, irmãos, eu vou dizer para você, eu racional, eu que não sou de acreditar assim tão fácil, eu vi um trono lindo, maravilhoso. Eu vi um trono lindo, uma luz brilhante, e era Ele, era o nosso Deus. Ele estava lá. Ele estava lá, eu vi Ele. Eu dizia, meu Deus. E tinha um corredor, sabe? Eu conto pra você como parece que eu estou vendo agora. Ele estava num trono. Era a coisa mais linda, mais maravilhosa. Tu não consegue imaginar como é maravilhoso estar na presença dele. E tinha um corredor assim, a coisa mais linda. E eu vinha naquele corredor como um bebê. Eu era uma criança. E eu olhava para ele e ele via o que eu estava sentindo. Ele dizia, não. Eu dizia, eu quero ir aí, deixa eu ir aí. Imagina, faminta, sedenta, tanto que eu tinha esperado por esse tempo. E eu dizia, deixa eu ir aí. Mas eu não falava, ele sentia o meu coração. Daí ele dizia, não, ainda não. E aí eu chorava. E aí ele me chamava mais um pouquinho. Ele dizia, deu. E eu percebo que foi o processo que eu tive com ele até naquele dia. E aí quando ele disse, vem, irmãs, eu deitei no colo dele. Ele me colocou no colo dele e disse, tu és minha filha. Tu és minha filha. Sabe, irmãos, para mim é mais difícil ainda de acreditar num Deus Pai. Muitos aqui me conhecem, mas eu tenho pai. Mas o meu pai, ele não era um pai presente. Então eu não tenho paternidade firmada na minha vida. Então para mim, olhar Deus como um Deus Pai era muito difícil para mim. Mas quando ele me pegou no colo, ele disse, eu sou o teu Deus, o teu Pai, tu és minha filha. Todas as dúvidas caíram por terra. Eu tive aquele encontro genuíno com ele. Eu tive aquele encontro genuíno com ele, sabe? As pessoas, as coisas, nada mais importava a não ser a presença dele. E eu acredito que assim foi com Saulo, naquele momento que ele teve um encontro com Jesus. Ele estava no caminho, irmãos, ele estava indo fazer o que ele precisava fazer. Mas Jesus, Deus, o Espírito Santo, vendo a coração daquele homem, vendo a dedicação dele, vendo como ele era zeloso pelas coisas, como ele defendia as leis, como ele era um homem tão dedicado. Eu acredito que o Senhor olhou para ele e disse, ei, eu preciso de ti, vem ser zeloso comigo, vem ser zeloso para mim. E eu acredito, irmãos, que o Senhor, ele olhou para o meu coração e ele viu, realmente, essa menina quer me conhecer.
Ela é teimosa, ela quer me conhecer. Ela não quer viver de experiências de outros. Ela quer viver a experiência dela. Então, Senhor, vem, então vem. E assim, como eu me achava tão perfeita, como eu me achava tão, naquele momento ali, o Senhor começou a mostrar muitas coisas para mim mesma. E no texto fala que quando Saulo, quando ele teve esse encontro, ele ficou cego das duas vistas, ele ficou 3 dias sem ver. A palavra diz que precisou ir um homem na casa dele para que ele voltasse a enxergar novamente. Então, nesses dias, irmão, vou contar para vocês, é verdade, eu fiquei dias de cama, talvez o Israel não lembre, não sei, mas eu não conseguia, as minhas pernas não tinham força, e foram marcantes para mim, foram muito reais, e o meu corpo sentiu, e assim como Saulo também, ele ficou sem as 2 vistas, e aí eu vejo que, eu percebo, que quando Paulo, Deus fecha o olho dele, ele começa a entrar dentro dele e começa a se ver. Ele começa a ver assim, nossa, quem eu era, o que eu estava fazendo, o que eu fiz até agora, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser diferente. Os olhos dele se abriram, assim como o meu, e eu comecei a perceber que eu não era uma boa mãe. Eu não era uma boa filha. Eu não era uma boa esposa. Eu precisava melhorar muito. E aí a gente acha assim que a gente não tem defeito, irmãos? A gente coloca sempre o defeito no irmão, no marido, na pessoa que está perto. Não é? A gente coloca... Muitas mulheres me procuram com problema no relacionamento, de casamento, e elas vêm e dizem assim, eu não aguento mais o meu marido. Mas na verdade, a partir do processo que elas querem, entrar no processo, elas conseguem perceber que o defeito não está só no marido. E aí elas conseguem entender que elas também precisam melhorar em algumas situações. Em alguns momentos, às vezes o seu esposo não tem prazer de estar em casa, mulher. Por que ele não tem prazer de estar em casa? Você já se perguntou por que a sua esposa não tem prazer de cozinhar para você, marido? Por quê? E aí eu fui também como Saulo, tocado, e comecei a meditar dentro, Senhor, o que eu preciso mudar? Então me ajuda a mudar, porque eu não consigo sozinha. Eu não consigo sozinha. E aí eu comecei a ver muitas coisas erradas. Mas Ananias, um homem de Deus que era respeitado na cidade, ele foi até Saulo e ajudou ele nesse processo. Eu quero dizer para você que você não está só. Eu quero dizer para você que quando você se achar perdido, o Senhor sempre vai enviar alguém para te ajudar. O Senhor sempre vai mandar alguém para orar por você. Você não vai estar só. Ele orou por Saulo, e ele então voltou a ver. E a palavra diz que ele foi batizado no Espírito Santo. Já naquele momento ele já foi cheio de Deus e recebeu mais ainda do que ele já tinha, recebido. Então o Senhor trouxe clareza. Imagina o Paulo, ele teve que mudar toda a sua rota. Toda a maneira que ele pensava, que ele achava, tudo que ele achava que era certo, tudo precisou ser mudado. Então começou uma nova jornada na vida de Paulo. Deus trouxe a luz. E conversão, para quem é mecânico aqui, o Suéder é mecânico. Conversão é quando você pega um carro que é a álcool e converte ele a gasolina. É isso, homens? É isso? Como? Gasolina para gás também? É conversão? É isso. Então, quando você pega o seu carro, aí você diz assim, não, a gasolina está muito cara, Eu quero converter o meu carro para o GNV, para o gás. Então, você vai lá e converte. Aquele carro, ele já não se move mais pela gasolina.
ele já se move por outro combustível. Então isso é uma conversão, é mudança de comportamento, é mudança de atitude, mudança de rota, mudança de amizade. Nós tínhamos muitos amigos, nós gostávamos de sair. A minha época, eu vou contar para vocês, era jantar dançante. Já faz tempo, hein, gente? Eu sei. Mas nós gostávamos de um jantar dançante, nós íamos. Oh, mas era bom. Mas a hora que chegava lá, nós brigava. Parecia que era bom, né? Mas a bebida estava junto, o ciúme estava junto, a briga estava junto. Não tinha controle, né, de nada. E aí quando nós chegávamos em casa era só briga. E nós não tínhamos, né, Jesus para nos ajudar. Mas aí a gente fez o quê? Mudou as amizades. Infelizmente precisávamos mudar de ambiente também. Paulo mudou a mente dele. Paulo mudou a maneira de pensar, de agir. Os valores que ele defendia, ele mudou. Tudo tinha caído por terra, ele ia começar de novo. Com um novo entendimento. Graças a Deus. Agora, irmãos, os amigos de Paulo eram os discípulos de Jesus. Aqueles que ele perseguia. Saulo, antes de conhecer Jesus, né, ele perseguia os cristãos. Mas depois que ele se converteu, ele virou Paulo. E aí esse Paulo começou então a defender os cristãos. Já pensou nisso? Imagina, irmãos, uma pessoa que é inimiga da igreja, dos cristãos. Imagina, de repente ela entrar aqui e falar: olha, eu tive um encontro com Jesus. Todo mundo vai ficar com medo. A paz do Senhor. Aquela pessoa, aquele assassino, ele era assassino, irmãos, ele matava. Já pensou aquela prostituta chegar aqui? Já pensou aquela pessoa que não tem boa fama chegar aqui e dizer a paz do Senhor? Como que a igreja vai receber? Como que nós vamos receber? Mas os discípulos de Jesus trouxeram ele para perto e começaram a ensinar a palavra, tudo para ele. Tudo que Jesus tinha ensinado para eles. E eles passaram para Paulo. E aí então ele foi batizado. E, gente, eu digo para você, eu lembro do meu batismo. Você lembra do seu batismo? Eu lembro do meu batismo. O meu batismo era num dia de frio, muito frio. Frio mesmo. E mais, eu tinha muito medo de água. E aí a gente fez numa lagoa. E aí era frio, irmãos. E quando a gente foi entrando assim, eu não sentia nada de frio. Foi algo maravilhoso, assim, aqui. Uma paz, algo muito gostoso que veio da parte do Senhor para a minha vida, e foi muito bom. Então, a conclusão da vida de Paulo: antes ele era perseguidor, agora ele é perseguido. Os amigos dele começaram a perseguir ele. As pessoas não conseguiam mais entender quem era ele, por que ele tinha feito isso, porque só Paulo sabia o que ele viveu, não é verdade? E deixa eu ler aqui, esse versículo aqui, de perseguidor para perseguido, é Gálatas, capítulo 1, versículo 23, que vai falar sobre isso. Gálatas 1, 23. Que fala isso. Aqui ele está contando, né? Como ele se tornou apóstolo. Aleluia. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. E aí ele estava contando aqui, né? Que antes ele foi visitar uma igreja. Ele disse: antes aquela igreja só ouvia falar do que ele fazia, mas agora
Agora eles estavam vendo que realmente ele era realmente um homem de Deus. Então, diante disso, igreja, eu quero dizer para você que Paulo se tornou um grande missionário. Um dos maiores missionários. Ele foi pastor, ele implantou igreja. Sabe o livro da Bíblia? Nós temos aqui, 66 livros, na Bíblia. 13 foi ele que escreveu. Pasmem, Paulo não andou com Jesus. Olha a relevância desse homem, quem ele era. Então ele era muito corajoso, destemido. E agora, o que ele fazia antes de errado, com zelo, agora ele faz com zelo que o Senhor Jesus ensinou para ele. Ele fazia com zelo tudo o que ele tinha aprendido, e o Senhor já sabia disso. Então agora ele já sabia quem era Jesus, então ele poderia fazer com zelo. Amém? E eu digo para você, quando eu descobri esse amor verdadeiro, eu nunca mais consegui ficar longe. Eu não quero mais, irmãos, aquela vida que eu tinha antes, sabe? Eu vou dizer para você, a vida na igreja é fácil, é tudo lá, maravilha. Não é, irmãos. Não é. Porque a gente está nesse mundo e a gente é errante. A gente é pecador ainda. Mas eu não quero mais viver aquela vida, porque quando eu estou com Jesus, Ele traz clareza para mim. Quando eu estou com Jesus, Ele mostra onde eu estou errando e Ele me faz consertar. Quando eu estou com Jesus, é tudo diferente, irmãos. A palavra diz que nós vamos ter lutas, sim, mas o Senhor Jesus venceu e nós também vamos vencer. Você também vai vencer. Passamos por dificuldades, sim, lutas, sim. Oramos aqui, o Caio e a Gisele estavam na igreja. Estavam, o Senhor remiu a história do Caio, da Gisele, do Suéder. O Senhor remiu aquele momento de tristeza, o Senhor trouxe alegria. O Caio é um remidor. Mas se eles não tivessem firmados por Jesus, aonde eles estariam agora, irmãos? O que teria acontecido com a Gisele? Irmãos, são traumas terríveis que a mãe passa. Quando perde uma criança, quando perde uma família, quando perde um filho, vejo o filho na UTI, a Gisele ia lá em casa, pastora, traz óleo. Traz óleo, porque ela queria lutar com todas as armas que ela tinha. Ah, Senhor, o que eu faço é para orar agora, eu vou orar, Senhor. Irmãs, me ajuda na oração. Irmãs, o meu filho, me ajuda. Pastora, traz o óleo para mim, me ajuda a orar, pastora. Pastor, ora por nós, eu não estou aguentando. Nós temos uma base, nós temos uma rocha que nos deixa firmes. Nós não somos firmes, mas a rocha que nós estamos, sim, ela é firme. E ela não nos deixa esmorecer. E hoje eles estavam aqui mostrando um milagre, porque o Caio é um milagre. A história deles só complementa a minha pregação, dizendo que não tem como viver sem a presença dele. Não dá, porque sem ele nós não vamos conseguir, não tem força em nós. E eu dizia, Gisele, como é que tu tá? Eu abraçava ela, pastora, destruída por dentro, eu sei. Eu creio no Deus que eu sirvo. Ela dizia, eu creio no Deus que eu sirvo. O Caio vai sair de lá, eu vou contar o testemunho, e é isso mesmo. E nós precisamos ser igreja, irmãos. Nós precisamos estar lá quando alguém precisa de oração, quando alguém está clamando, quando alguém está enfermo, quando alguém está precisando. Nós precisamos ser igreja. Eu vejo que o Senhor está trazendo um tempo novo para nós. Há uma frieza espiritual muito grande nesse tempo.
Não há quase diferença entre crentes e não crentes. Mas o Senhor, Ele quer nos trazer, nos converter de verdade. E eu não sei se você já foi tocado por Ele dessa forma. Eu não sei se você já teve uma experiência genuína com o Senhor. Mas se você não teve, você precisa ter. Você precisa ter essa experiência que te leva para Ele de volta. Quando tudo diz que não, você vai lembrar que há sim um Deus vivo e poderoso. Sim, você precisa buscar e ter essa sede. Eu convido você a ficar de pé, por favor. Você precisa ter essa sede.